Estamos na Parashat Vayakel, a penúltima Parashá do livro de Shemot, do livro do Êxodo. Uma amiga querida, formada em psicologia comigo há mais de 25 anos, me disse essa semana: Uri, eu fiquei com vontade de ler esse livro para mudar a compreensão desse Deus onipotente que sempre me foi apresentado. Nós estávamos falando do livro do rabino Harold Kushner, Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Na dedicatória do livro, o rabino homenageia seu filho, Aaron Zev Kushner, falecido prematuramente aos 14 anos de uma doença rara. E o rabino Kushner, em homenagem ao seu filho, citou a seguinte passagem bíblica. Davi disse: quando a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei, dizendo para mim mesmo: quem sabe, assim, Deus se compadecerá de mim e a criança viverá. Do livro Shmuel Bet, Samuel, livro 2 de Samuel, capítulo 12. Na sequência, o rei Davi se dá conta que o seu jejum e o seu choro não interromperam o curso das coisas, e que o seu filho partiu muito jovem para o mundo espiritual. Davi e a esposa, Batsheva, se apoiaram muito um ao outro neste momento tão duro. Como? Talvez eles tenham se perdoado das coisas feias que disseram um para o outro. Talvez tenham se consolado. Talvez tenham se amado. Mais adiante, Batsheva e Davi tiveram outro filho, Salomão, Shlomo, que, como sabemos, construiu o primeiro Beit HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém. A Torá desta semana, na Parashat Vayakel, fala do dia seguinte a uma experiência de quase morte de todo o nosso povo. Quando Moisés estava com as tábuas da aliança, ele foi avisado por Deus que o povo estava adorando um bezerro de ouro. Irado, Deus disse para Moisés que o preservaria, mas que aquele povo tinha passado dos limites e que iria morrer. Moisés se colocou contra Deus e disse que, sem o seu povo, a sua vida não faria sentido. Então que Deus riscasse a sua própria vida, a vida de Moisés, da sua Torá. E o que Deus fez? Deus voltou atrás. No momento seguinte, esse que estamos agora, da nossa Parashá, Deus ordena então a Moisés que reúna o povo, que não foi exterminado, e nem ele, Moisés, que continua vivo. Então ele disse assim: tá bom, então agora reúna esse povo e construa um Mishkan, o tabernáculo. A principal regra para a construção do Mishkan era 6 dias de trabalho físico para 1 dia de Shabat. 6 dias de trabalho a partir do corpo para 1 dia de trabalho a partir da alma. Isso para erguer aquele que seria o protótipo, o antecessor do Beit HaMikdash do rei Salomão, muitos anos depois. Salomão, filho de Davi. Davi, um homem inteligente e poderoso, músico e poeta. Davi também era um homem alquebrado por ter perdido um filho jovem. Davi tinha a expectativa de que Deus salvaria o seu filho, mas não foi o que aconteceu. Talvez, porque como diz o rabino Kushner, talvez Deus não seja onipotente, como contaram para minha amiga e como contaram para nós. O rabino Kushner continua, abre aspas, se a oração funcionasse como muitas pessoas acham que ela funciona, ninguém morreria.
Porque nenhuma oração é feita com mais sinceridade do que aquela que é feita em favor da vida, em favor da saúde e da recuperação da doença de uma pessoa que nós amamos. Se a oração não funciona exatamente como a gente imagina, para que então que a gente reza? Para que Deus serve? A oração, as nossas orações, especialmente essa oração comunitária, como nós fazemos aqui, ela serve para nos colocar em contato com pessoas que, como nós, têm dores, medos, inseguranças e sofrimentos. Quando nós rezamos pela recuperação da saúde de alguém, nós não estamos simplesmente pedindo para que Deus cure essa pessoa. Nós estamos nos sensibilizando pelas pessoas que estão doentes e por suas famílias. Nós estamos tendo a oportunidade de nos colocarmos à disposição e ajudarmos. Quando rezamos, por exemplo, pela paz na Ucrânia, cruelmente atacada pelos russos, nós não estamos rezando para que Deus magicamente acabe com a guerra. Ao rezarmos, nós estamos nos lembrando dos nossos antepassados, que sofreram na mesma Ucrânia no século passado. Quando nós rezamos, nós estamos juntos com diversos grupos religiosos das mais variadas tendências. Nós estamos juntos do Beit Chabad, nós estamos juntos do movimento Massorti, do movimento conservador, nós estamos juntos do movimento reformista, que através da World Union for Progressive Judaism, da União Mundial pelo Judaísmo Progressista, está hoje, enquanto estamos aqui, ajudando uma rabina e sua filha a deixarem a cidade de Kiev, na Ucrânia, para não serem mortas. Quando nós rezamos, nós recordamos que a mesma organização judaica liberal retirou rabinos da Europa nazista e os trouxe para o Brasil há 90 anos. Se Deus fosse onipotente, indo pelo raciocínio do rabino Kushner, nós não precisaríamos de toda essa mobilização humana. Então, mais uma vez, por que acreditar? Por que rezar para Deus? O rabino Kushner ensina: porque Deus é quem nos dá forças, porque Deus é quem nos dá coragem e porque Deus nos dá paciência para enfrentarmos os golpes da vida. Coisas ruins que acontecem a pessoas boas não podem ser explicadas e nem compreendidas. A pergunta a ser feita não é por que isso está acontecendo comigo, mas sim, o que eu faço agora? Conseguimos amar a vida mesmo ela sendo imperfeita? E de onde tirar forças para o que temos que fazer agora? O rabino Kushner nos disse que Deus nos deu armas para vivermos nesse mundo. E cabe a nós usá-las. Não as armas que a Rússia está usando contra a Ucrânia, nem as armas que a Ucrânia está usando para tentar se defender da Rússia. As armas que Deus nos deu são a capacidade de perdoar e a capacidade de amar. Para o rei Davi e sua esposa, Batsheva, o fruto do perdão e do amor foi Shlomo, Salomão, cujo nome simbolicamente indica que depois da tragédia é possível ir em direção a Shalom, ir em direção à paz, em direção a Shleimut, em direção à reintegração com a realidade. Eu sei que é fácil falar e que o caminho de quem está passando por isso é muito doloroso e muito duro. Nós reunimos as forças em cacos e reconstruímos com esses cacos de força o nosso Mishkan, o nosso santuário interno. Mas a cada tanto tempo é preciso parar um pouco, é preciso descansar, é preciso respirar, para então retomar a obra da reconstrução de nós mesmos. Criados à imagem de Deus,
Nós não somos onipotentes, se Ele não é onipotente. Mas assim como Deus, temos força espiritual e, no nosso caso, também temos a força física para seguirmos adiante. Shabbat Shalom.